Queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco, na condição de aprendiz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço licença a vocês para convidá-los e convidá-las para que nós possamos fazer algumas reflexões em torno de um tema imprescindível para nós, porquanto sem este sentimento sublime nós nunca seremos felizes. Considerando que a doutrina espírita explicita que somos espíritos imortais, portanto viveremos para sempre, nós sabemos que a palavra nunca não existe. Refiro-me ao amor. Disse o Divino Mestre Jesus, em uma obra extraordinária, com o título Ave Luz, através do Espírito Shaolin, pela psicografia do médium já desencarnado João Nunes Maia, que o amor é a única palavra que substitui Deus. E às vezes nós percebemos o quanto ainda precisamos desenvolver este sentimento divino. O amor não necessita e não depende de nenhuma virtude. Todavia, todas as virtudes dependem do amor. Como está o nosso amor na nossa interação para com Deus, para com Cristo, para com os nossos semelhantes e para conosco? Porque ao falarmos do amor, muitos irmãos e irmãs em humanidade banalizaram essa palavra através de expressões inferiores. Dizem os espíritos amigos que quanto mais amamos, mais nos aproximamos de Deus, porque este amor, ele é manifesto, ele está em nós e em tudo que existe. E a este respeito, o Espírito Emmanuel, certa feita, respondeu algumas perguntas de corações amigos, e dentre essas, alguém perguntou-lhe se no mundo espiritual não tinha uma cartilha, um livro que versasse a respeito daquilo que é necessário para os espíritos que iriam reencarnar em nosso plano. E ele, num esforço como nosso benfeitor comum, reuniu algumas páginas que foram publicadas nessa obra Pensamento e Vida, através da lavra mediúnica do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Então, dentre essas lições, nós selecionamos a que traz o título Amor, que eu irei ler alguns recortes para que nós possamos fazer as reflexões que necessitamos a fim de que possamos trabalhar este sentimento. Diz Emmanuel: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita
na mesma vibração de sabedoria e beleza, é fundamento da vida e justiça de toda a lei. Logo no início desta mensagem, nós já percebemos algumas perspectivas à luz da doutrina espírita, que nós, quando amamos com pureza, e aí iremos entender, nós estamos refletindo o amor de Deus. O Divino Mestre Jesus é a personificação deste amor. Não foi por acaso que os Espíritos disseram que Ele é o modelo e guia para que possamos seguir. E quando nós mencionamos a justiça divina, é importante que ressaltemos o que disse o Espírito amigo, que é fundamento da vida e justiça de toda a lei este amor. Quando alguém faz, por conta da sua indignação e falta de entendimento, a seguinte pergunta: por que Deus permitiu? Ora, não foi Deus quem permitiu, uma vez que a sua justiça, ela foi edificada sobre o seu infinito amor. Daí, todos os nossos problemas, as nossas provações, as nossas dificuldades, os nossos desafios, nós precisamos perceber que, ainda que tal esteja acontecendo, esses acontecimentos foram por nós provocados. Nós não estamos fora do amor de Deus. Não existe nada nem ninguém fora deste amor. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quando nas flores anônimas esquecidas no campo, os planetas de dimensões colossais, os menores, as nebulosas, as galáxias, bem como as flores pequeninas dos campos, estão imersas no amor de Deus. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações. Vejamos, todas as religiões, elas têm o amor em seus fundamentos. Por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Quando nós vemos alguém em sofrimento, se temos este sentimento, se temos o amor, nós nos compadecemos, nós temos compaixão. E às vezes nós manifestamos verbalmente aquela emoção, aquele sentimento em relação àquele quadro deste irmão ou desta irmã combalidos. E não faltam aqueles que dizem assim: ah, você vai para o céu. Será? Porque às vezes muitos de nós que falamos que amamos os nossos semelhantes, nós desprezamos, somos indiferentes e odiamos aqueles que nos caluniam, que nos perseguem, que nos odeiam, que fazem o mal contra nós. Continua Emmanuel, plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo.
vendo-o assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Permitam-me comentar alguns momentos de um dos espíritos mais sublimes que já esteve no mundo. Eu já disse que o Divino Mestre Jesus é a personificação do amor de Deus, da verdade do nosso Pai Celestial. Mas não é sobre ele que eu quero compartilhar com vocês o que os Espíritos relataram para nós. É sobre aquela que foi a sua mãe, a mãe da humanidade, nossa Mãe Santíssima, para que um Espírito pudesse receber o Espírito mais puro e mais perfeito que já esteve no mundo como filho, só pode ser uma entidade angélica, e assim é Maria, a mãe de Jesus. Ela ama incondicionalmente, ela conquistou o amor universal na sua maior expressão. Dizem os Espíritos que ela é das esferas angélicas, e quem teve a oportunidade de ler o livro Boa Nova, na lição onde fala de Maria, vai recordar-se que no final da sua encarnação, quem veio buscá-la foi o próprio Divino Mestre Jesus. Mas antes deste momento, permitam-me contar-lhes que no alto da cruz, o único discípulo que estava ali, próximo, amparando Maria, era João. E Maria olhou para o Senhor Jesus, nosso mestre, nossa vida, e perguntou: meu filho, o que fizeram com você? E ele, que mal abriu os olhos, porque da sua cabeça vertia sangue por conta dos espinhos daquela coroa infamante, ele piedosamente, com todo o amor filial que só ele tem, disse para Maria: mãe, eis o teu filho. E olhou para João: filho, eis a tua mãe. Tempos depois, atendendo ao pedido de Jesus, João cuidou de Maria, e eles foram residir numa casa singela nos arredores da cidade majestosa de Éfeso. E a casa deles ficava no alto de uma colina. Uma estrada por ali passava. Então os peregrinos, eles precisavam subir aquela colina íngreme. E muitos a procuravam para ouvirem as histórias de Jesus, pois sabiam que lá residia a sua mãe. João edificara naquela cidade uma comunidade, uma igreja. Então Maria recebia as pessoas enfermas, as pessoas aflitas, e ela sempre as recebia com muito amor. Certa feita, chegou um casal muito bem trajado, bateram palmas. Maria abriu a porta e
achou estranho porque não se tratavam de pessoas pobres. E ela já disse, solícita e muito gentil: em que posso lhe ser útil? Os convidou para entrar em sua casa, desprovida praticamente de móveis. Havia um banco. Ela pediu para que eles se assentassem, mas não quiseram, e de pé o homem já disse que eles estavam ali porque queriam saber sobre o filho dela, Jesus. E a mulher, exaltada, do lado do seu esposo, já foi logo dizendo que queria saber daquele louco que foi crucificado, que deixou um bando de fanáticos. Dizem, afirmou essa mulher, transtornada, e Maria a olhando compadecida, que ele fundou uma doutrina, mas pelo que nos consta, ele não escreveu nada. Vou falar para a senhora, porque nós não gostamos de rodeios, serei direta. Nós somos de uma família abastada de Jerusalém. Criamos os nossos filhos seguindo as leis dos profetas. Mas depois que conhecer esse louco do seu filho, eles querem viver como mendigos. Já não nos ouvem mais e seguem um tal de Simão Pedro, que ficamos sabendo traiu o seu filho. Então não é um homem confiável. Nós queremos que os nossos filhos voltem a conviver conosco, mas eles não nos ouvem. E naquele momento que a mulher falou o que ela sentia, acusando Jesus, referindo-se aos seus seguidores como loucos, Maria disse a ela, com muita ternura, que o que ela poderia dizer do seu filho? Se ela afirmasse que ele era o Messias de Deus, para eles não resolveria, porque ela sabia a dor que eles estavam sentindo. Por aí, Maria disse: vou dirigir-me a você, minha irmã, porque as mães sempre têm razão. E Maria começou a dizer sobre Jesus quando criança, que ela cuidava do seu sono, que enxugava as suas lágrimas, e que ela, pelo seu amor de mãe, muitas vezes não o compreendia. Certa feita, disse Maria, ele estava em uma casa cercada de uma multidão, e eu pedi que o chamassem, e ele mandou dizer-me que sua mãe era aquele que fizesse a vontade de Deus. No primeiro momento eu não entendi, mas eu sabia que ele era o enviado de Deus. Então, minha irmã, eu penso com tristeza naqueles momentos como um soldado que o flagelou, e eu olho para os meus sentimentos a fim de que eu não os macule, e sim que eu sinta piedade. Mas só depois eu fui compreender que aquela era a missão do meu filho. Nesse momento,
meus irmãos e minhas irmãs, Maria ajoelhou-se diante daquele casal e falou para eles, percebendo as suas intenções: se é a minha morte que vocês querem, aqui estou novamente como serva do amor, e me perdoe se eu não conseguir consolá-los. Naquele momento o homem tirou uma espada da bainha, levantou-a, Maria estendeu o pescoço, ele cambaleou, suas mãos tremeram, ele não conseguiu. E a mulher dizia: mate-a, mate-a. Ele guardou a espada, e a mulher, furiosa, cuspiu no rosto de Maria e falou para ela que ela odiava Jesus, odiava os seus seguidores, odiava Maria, e que, já que os seus filhos escolheram seguir Jesus, então que ela os entregaria às autoridades, porque ela preferia vê-los mortos do que seguindo Jesus. Mas muito irritado, e saíram. Maria continuou de joelhos, cantando um louvor e orando, e foi assim até tarde da noite. O tempo é implacável. Maria continuou cumprindo com a sua missão de mãe divina. E lá, naquele momento que nós comentamos, no final da sua encarnação, chegou um mendigo, já estava escurecendo, e aquele mendigo, diferente de todos os demais, aproximou-se dela, dizendo-lhe palavras cândidas, palavras consoladoras, como que se conhecesse tudo aquilo que estava acontecendo na vida daquela santa mulher. E ela passou a olhar mais atenta àquele mendigo, e de repente percebeu que nas suas mãos haviam feridas. Olhou para os pés, feridas. Reconheceu seu filho e quis ajoelhar-se para beijar os pés do seu filho amado, mas ele a conteve. E ele, o nosso Mestre Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Príncipe da Paz, o Rei Solar, é que ajoelhou-se diante dela, chamando-a de mãe, pedindo as suas bênçãos. E disse a ela, ao oscular suas mãos angélicas: mãe, é da vontade do meu Pai que você seja a rainha dos anjos. Depois desse momento, ela entrou em decadência física. Ela desencarnou, rodeada de amigos, de entidades angélicas que cantavam hosanas, e foi conduzida para as esferas da luz eterna. E mais uma vez rolaram os anos sobre os anos, e nunca mais Maria ouviu falar daquele casal, até que um dia, ela que sempre desce nas regiões
de sofrimento do mundo espiritual e nos equivocamos quando pensamos que Maria só socorre os suicidas. Não. Ela socorre todo aquele que está sofrendo. Todos nós que sofremos podemos contar com o amor de Maria. Todos nós. Ela sempre vem nas regiões sombrias. E disse o Espírito Fátima, neste livro, Respingos de Maria, como se fossem fagulhas de luz, através do nosso irmão médium Jorge Couto, que Maria, quando está nas regiões inferiores, ela usa um manto onde ela esconde a sua própria identidade, pois a modéstia é uma das marcas dos espíritos superiores, e ela chega ao véu até próximo aos olhos. E numa dessas descidas, Maria se fazia acompanhar por duas entidades amigas e um anjo. E ali, ouvindo os clamores de espíritos infelizes, ela ouviu uma entidade dizer: meus filhos, onde vocês estão, meus filhos? Ela reconheceu aquela voz, aquela mulher, daquele dia, que esteve com seu esposo em sua casa. Ali estava, numa dimensão para espíritos que se mataram. E ela viu que aquela mulher ali se encontrava esquálida, pele sobre os ossos, cega, numa condição lastimável. E Maria aproximou-se dela, chamando-a de minha filha. Como a mulher estava cega, ela não reconheceu Maria. E ela perguntou quem ela era. E ela disse: eu sou Maria, a mãe de Jesus. E a mulher disse: vá embora, deixe-me viver no meu inferno, não quero saber de mais demônios. Continuava perturbada espiritualmente. Mas Maria disse: eu não vou desistir de você, minha filha. Eu não vou desistir de você. Onde estão os meus filhos? Cadê os meus filhos? Eles preferiram seguir aquele louco, referindo-se de formas desrespeitosas ao divino mestre Jesus. E Maria, compadecida, ouvindo aquele espírito atormentado: onde estão os meus filhos? E Maria falou: eu irei trazê-los. E Maria foi para aqueles espíritos que a acompanhavam na dimensão espiritual onde se encontravam Saul e Isaías, os filhos daquela mulher, e os trouxe à presença dela. E eles, quando a viram, eles titubearam, eles vacilaram na fé em Jesus, e Maria conversou com eles, dizendo-lhes que eles um dia compreenderiam a missão de Jesus. Eles entenderam e disseram à mãe que ali estava, que eles se encontravam junto dela porque Maria e eles estavam atendendo ao pedido de Jesus, e com Jesus eles tiveram a verdadeira vida. Eu estou cega, disse aquela mãe sofredora, eu não posso vê-los.
E de repente, Maria os convidou para um cântico. Imaginemos a cena. Anjo entre os anjos, a rainha do céu cantando nas regiões de sofrimento. E aí, ela fez uma prece, envolveu os olhos daquela mãe, e imediatamente ela começou a enxergar e viu seus filhos, e os abraçou, e olhou para Maria, e de repente deixou de ouvir aquelas vozes acusadoras da sua consciência sombria, e ajoelhou-se naquele solo imundo e pediu perdão a Maria. Me perdoe, porque eu nunca conheci ninguém mais puro, nunca conheci uma pessoa igual a você. Me perdoe por ter cuspido em seu rosto. E Maria segurou aquelas mãos sujas, abraçou aquele espírito atormentado, dizendo-lhe que ela entendia, que chegou mesmo a invejá-la, porque, na verdade, ela errara por muito amar os seus filhos, porque ela também pensou que ela não teve aquela coragem de tirar o cilício das mãos daquele soldado que flagelava seu filho Jesus, porque ela também amava, mas ela só foi compreender a extensão da missão de Jesus depois que ela foi viver no mundo espiritual. Disse Maria, a mãe de Jesus, nossa Mãe Santíssima. E aí os espíritos trouxeram o esposo, porque aquela mulher, depois que ela entregou seus filhos às autoridades da época do cristianismo primitivo, ela, para vingar-se do esposo, tomou veneno. Então ela estava ali já há algum tempo, e o esposo também foi trazido à sua presença, e a família reunida, ela disse que agora entendia quem era Jesus. E Maria os conduziu para as esferas mais felizes, a fim de que preparassem suas jornadas espirituais, a fim de que trabalhassem pelo progresso a que todos nós estamos destinados, a fim de que conquistemos a felicidade eterna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, será que nós já aprendemos a amar as pessoas como Maria nos ama? Claro que não. Claro que não. Ela é única. Mas este amor de Maria é o amor de mãe mais sublime que temos notícia. Quando Jesus foi preso, ela estava na casa dos pais de João. Deram-lhe a notícia da prisão do seu filho amado. Ela foi para um quarto e lá orou de joelhos. E de repente, o anjo Gabriel se materializou diante dela, dizendo-lhe que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, e que a missão dele era aquela, redentora da humanidade. Do mesmo anjo da anunciação
da vinda do Messias, ela fez-lhe um pedido: meu irmão, agradeço as suas palavras confortadoras, mas eu quero te pedir, não tire de mim esse sentimento de mãe. É só o que eu peço. E o anjo retirou-se com os olhos em lágrimas. Então, a nossa Mãe Santíssima, ela conquistou esse amor em eras distantes, em mundos distantes, conquistou essa graça de ser a entidade angélica, a rainha dos anjos. E dizem os Espíritos que um pedido de amor de Maria não é questionado por Jesus. Ele não questiona. Ele designou uma falange de entidades angélicas para cooperarem com ela. E ele disse, certa feita, que tudo que ele pede a Deus, ele é atendido. Tudo que Jesus pede ao nosso Pai Celestial, ele é atendido. Nós estamos muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, porque esse Mestre amoroso, presente, ele está conosco no dia a dia. Não pensemos que ele está distante de uma estrela brilhante, alheio a tudo que está acontecendo conosco. Não, ele está aqui agora. E se tudo que Maria pede a Jesus, ele não questiona, o que ela não poderá fazer por nós, que somos espíritos perfectíveis, que erramos todos os dias, com os nossos sentimentos às vezes não edificantes, com pensamentos infelizes, com palavras que muitas vezes ferem aqueles que nos ouvem, com atitudes incompatíveis com o Evangelho do Senhor. Todos os dias nós erramos, conscientes ou não. Agora, quem menos erra é justamente quem aprendeu a amar. E para finalizar, disse o Espírito, se assim a minha memória não falhar, Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida e seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo das nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem,
nas dores da luta humana. Que o Senhor nos abençoe, ampare e ilumine, e que Maria nos cubra o seu manto de luz.